Tecnologia a favor da segurança. Paraná será o primeiro na América Latina a testar câmeras corporais com inteligência artificial. Alunos do Ganhando o Mundo retornam da Irlanda. Programa paranaense já enviou mais de 2.000 alunos para intercâmbio em países da América do Norte, Europa e Oceania. SC-340 em Porto União é restaurada. Obra tão aguardada traz melhorias ao Planalto Norte catarinense. Venezuela captura opositores de Nicolás Maduro. Coalizão de oposição pede boicote na votação. Donald Trump ameaça impor tarifas de 50% à União Europeia. Republicano diz que negociações em andamento não progridem. Real Madrid confirma saída de Carlo Ancelotti. Italiano vai fazer primeira convocação na seleção brasileira no próximo dia 26 para eliminatórias sul-americanas. E você vai ver também. Morre Sebastião Salgado, ícone da fotografia aos 81 anos. Profissional retratou o Brasil para o mundo e elevou o fotojornalismo ao status de obra de arte. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 23 de maio. Agora, 8h03 no horário de Brasília. O governo de Santa Catarina inaugurou oficialmente a restauração da SC-340 em Porto União, no norte do estado. A melhoria, esperada há muito tempo pela população, foi finalizada e entregue, representando um investimento de quase 27 milhões de reais por parte do governo catarinense. No trecho de 12,5 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-280 e o distrito de Santa Cruz do Timbó, foram executadas 4 novas intervenções, serviços de terraplanagem e recuperação completa do asfalto. A obra integra o programa Estrada Boa, que prevê ações estruturantes em diversas regiões. Atualmente, 50 intervenções estão em andamento em todo o estado. Juntas, soma um investimento superior a 3 bilhões e meio de reais. Estamos inaugurando mais de 50 SC restaurada e revitalizada, como essa que vocês passam, né? Quando assumiu o governo, estava que nem um queijo suíço, tinha buraco esperando o acostamento para entrar. 73% de estradas péssimas e ruins, agora já estamos com 80% ótima e boa. Então, nós estamos numa outra realidade. Também em Santa Catarina, a Serra Dona Francisca vai ganhar 2 áreas de escape para reforçar a segurança na SC-418. Começaram os trabalhos para a construção de 2 áreas de escape na SC-418, na Serra Dona Francisca, no norte do estado. Os serviços foram iniciados com o estudo da topografia e a preparação do canteiro de obras. O investimento previsto é de 35 milhões de reais. As áreas de escape são consideradas fundamentais para prevenir acidentes em trechos de descida acentuada. No dia de hoje, 23 de maio, iniciaram os trabalhos de topografia nas 2 construções da área de escape da Serra Dona Francisca. São mais de 35 milhões de investimentos. O governador Jorginho Melo assinou e determinou que nós, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, dessemos celeridade a esse processo importante. No nosso estado, mais de 6.300 quilômetros de SC, nós não temos nenhuma área de escape. E as 2 primeiras que serão construídas é na Serra Dona Francisca. O Paraná será o primeiro estado da América Latina a testar câmeras corporais com inteligência artificial. Os equipamentos que serão testados pela Polícia Militar Paranaense foram entregues nesta sexta-feira. Com inteligência artificial embarcada, as câmeras fabricadas pela norte-americana Axon é um dos equipamentos mais modernos do mundo. Os usos são múltiplos, né? Entre eles, por exemplo, temos a capacidade que a câmera traduza mais de 140 línguas de maneira simultânea. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, nas Cataratas, nós sabemos que é um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil e da América Latina e do mundo, inclusive. Agora, todos os turistas podem ser apoiados diretamente com essa tradução, até das línguas mais incomuns. O turista do Uzbequistão, por exemplo, conseguiria ser suportado diretamente pela essa interação com as forças de segurança do Paraná. Não só ela faz tradução, como tem outros benefícios
ocorrências para o dia a dia do policial, ela consegue também escrever o boletim de ocorrência. Ela capta o áudio dos vídeos e em seguida transcreve e faz um texto corrido a partir dessa trilha de áudio. Isso vai poupar muito tempo do policial, ao invés de ele perder tempo, às vezes, tratando, digamos, com a aspas, papelada, digamos assim, né? Ele vai poder estar de volta ou na rua, protegendo a sociedade, ou de volta, simplesmente, mais tempo com a família deles. A negociação para o projeto piloto foi firmada durante a viagem internacional liderada por Ratinho Júnior em abril deste ano, durante a concretização da compra de 2.000 tasers, que são armas não letais para as forças de segurança do Paraná. Parte dos equipamentos também foi entregue nesta sexta-feira. Nós já reservamos 20 milhões de reais para a compra dessas câmeras. O que nós estamos testando nesse momento são as tecnologias. Você tem tecnologia americana, você tem tecnologia europeia, você tem tecnologia brasileira. E, claro, o Estado, para fazer um investimento desse porte, porque a câmera você não compra para 6 meses, para 1 ano. Você compra por um período de 4, 5, até mais anos para que ela possa ter uma funcionalidade a longo prazo. Então, nós estamos testando várias tecnologias para justamente, no momento que a gente entender qual que é a mais adequada, e acho que essa que nós estamos apresentando hoje, ela aparenta ser a mais moderna que nós temos, justamente para que a hora que fizer a compra, a gente tenha por um longo período essa tecnologia à disposição de ser mais uma ferramenta para coordenar essa parte de segurança pública do Estado do Paraná. Nesse primeiro momento, serão 50 dispositivos que serão testados nas cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, sem custos ao Estado, durante a fase de testes. A escolha dessas cidades é em razão de ambas serem regiões turísticas. No caso da capital, pelo porte, e a Terra das Cataratas do Iguaçu, pela região de fronteira, com grande fluxo de pessoas, em especial de estrangeiros. Temos um processo que está em andamento, se encerra agora em dezembro. O período de testes desse equipamento são 300 e a licitação encerra em dezembro. A polícia fará um relatório para verificar da possibilidade da aquisição de mais equipamentos desse ou desse que nós vamos fazer agora essa prova de conceito. O governo do Paraná decretou situação de emergência em todo o estado devido à estiagem que afeta a região desde dezembro do ano passado. O decreto assinado ontem mobiliza todos os órgãos estaduais sob a coordenação da Defesa Civil. A medida permite, por exemplo, a contratação direta de bens, serviços e obras emergenciais, com dispensa de licitação, desde que os trabalhos sejam concluídos em até 180 dias. A estiagem prolongada já impacta o abastecimento de água e a produção agrícola, especialmente nas regiões centro, sudoeste e oeste. A Sanepar alerta para a queda no nível dos reservatórios e reforça a importância do uso racional da água. A previsão é de que os próximos meses sigam com chuvas abaixo da média, o que exige atenção e colaboração da população. Na prática, esse decreto de reconhecimento da situação de emergência no Estado, ele traz uma facilidade para os órgãos públicos no sentido de contratação de pessoas, serviços e materiais para o enfrentamento da estiagem. Para o agricultor, por exemplo, de uma forma imediata, ele pode ir aos seus bancos, às suas agências financiadoras, para refinanciar dívidas, reparcelar, aumentar prazo, ou seja, facilita muito a vida do agricultor que sofre muito com a estiagem. A população, de uma forma em geral, aquelas pessoas que estão nas áreas afetadas, podem solicitar fundo de garantia, podem ter acesso a assistências sociais do Estado, por exemplo, como cesta básica, fornecimento de caixa d'água, enfim. São várias ações facilitadas pelo reconhecimento dessa situação de emergência devido à estiagem. Alunos da Rede Estadual do Paraná retornaram nesta quinta-feira da Irlanda em mais uma edição do Programa de Intercâmbio Paranaense, o Ganhando o Mundo. O saguão do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, virou um espaço de grande expectativa e emoção para familiares e amigos que aguardavam ansiosos pela chegada dos estudantes. Os intercambistas da Irlanda são a primeira turma da atual edição do Ganhando o Mundo a voltar do exterior em 2025. Dos 2.300 estudantes que participam do programa neste ano, 775 embarcaram no primeiro semestre para o país europeu e também para o Canadá e a Nova Zelândia. A previsão é de que os demais estudantes retornem entre junho e julho.
A Irlanda é um novo destino de intercâmbio do Ganhando Mundo. Estamos muito felizes porque é a primeira turma da Irlanda, né? É a primeira vez que a gente colocou a Irlanda no mapa nosso de planejamento. A gente fez várias articulações e estávamos na expectativa, como que seria com o processo de intercâmbio lá, e estamos muito felizes. Nosso maior termômetro é o bem-estar dos alunos, a alegria deles, o contentamento com o êxito do intercâmbio. Mas nós temos aí uma galera super feliz, animada, com uma experiência cultural super bacana, uma experiência linguística espetacular, né? Eles melhoraram muito na aprendizagem da língua e também com uma experiência acadêmica incrível, que é a tríade do Ganhando Mundo. No desembarque, familiares não esconderam a emoção e o orgulho pela conquista dos filhos que foram estudar no país europeu. Olha, no começo foi difícil, né, aceitar que ela viajasse sozinha, né, para fora do Brasil, mas é gratificante, né, saber que por mérito dela ela chegou onde chegou, né. O coração morreu de saudade, né? A gente falava com ela também todo dia e tudo, mas estamos felizes que está voltando. Mas a pretensão dela é voltar para a Irlanda. E foi mérito dela, né? Ela que pesquisou, né? Correu atrás, perguntou para a professora de inglês dela da escola. E daí as coisas foram se encaminhando e viajou. Parecia que ia demorar tanto e 5 meses voou e já está voltando hoje de volta. Para os alunos, as emoções se misturaram entre a ansiedade em voltar para casa e abraçar a família e a já sentida saudade da Irlanda. Todos realizados e animados com a vivência e os conhecimentos adquiridos no intercâmbio. Foi incrível, uma coisa, eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, porque eu conheço tantas pessoas, tantos lugares, eu tive tantas experiências diferentes e eu vou sentir muita saudade das pessoas que eu conheci. Quando eu cheguei lá foi algo totalmente diferente, era algo totalmente fora da minha realidade, que eu nunca imaginei que eu conseguiria realizar um dia, e foi muito incrível a sensação. Fiquei em Mullingar, era muito bonita, incrível, muitas pessoas, gente boas, os irlandeses realmente, pessoas extraordinárias, muito bom. Há um marco único na minha vida, histórico, realmente mudou a minha vida, eu realmente ganhei o mundo. Os pais de Marcos, Milena e Kennedy, também aguardavam ansiosos pela chegada do filho. Moradores de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, eles vieram do Recife em 2013, quando Marcos ainda era criança, em busca de mais oportunidades para a família, o que se confirmou com a participação do jovem no Ganhando Mundo. Quando eu estava no Nordeste, tudo para mim era um sonho. Quando eu cheguei aqui no Paraná, eu pude perceber que podia se tornar realidade, né? E assim, ter um filho que, vamos dizer, estudou lá fora, foi lá para fora estudar, conhecer outro país, foi surreal. Até mesmo da nossa estrutura, né? Porque a gente veio do Recife para crescer aqui, né? E as oportunidades que a gente não teve como adolescente, hoje os nossos filhos têm essa oportunidade, né? Até mesmo pela escola pública, né? Que proporcionou isso para ele. Lançado em 2019, o Ganhando Mundo passou por importantes ampliações desde a primeira edição. Ao todo, o programa já enviou 2.015 estudantes para intercâmbios de 4 a 5 meses em países europeus, da América do Norte e da Oceania. Para 2026, são esperadas 2.000 vagas, o maior número da história do programa. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Terremoto na Indonésia. Sismo danifica mais de 100 casas na ilha de Sumatra. Governo colombiano é acusado de praticar racismo e patriarcado. A acusação é feita pela vice-presidente Franquia Marques. E ainda, morre Sebastião Salgado, ícone da fotografia, aos 81 anos. Voltamos em instantes. Chegou o furacão de ofertas. Ai, que comprar! Sábado e domingo de desconto! Não vai sobrar nada. Fraldinha ATC a vácuo, R$ 29,90 ao quilo. Arroz branco Dalon, 5 quilos, R$ 15,99. Açúcar extra fino Bom Traz, 5 quilos, R$ 16,99. Mistura láctea Triângulo Mineiro, 395 gramas, R$ 2,99. Papel higiênico Camerata, folha dupla ou tripla, R$ 15,99. Smart TV Filco, 58 polegadas, 4K, 10 vezes de R$ 219,90 sem juros. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura!
Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações, acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui. Um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h19. Vamos com alguns destaques internacionais. Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a ilha indonésia de Sumatra nesta sexta-feira, danificando mais de 100 casas. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor foi registrado às 2h52 da madrugada do horário local, a uma profundidade de 68 quilômetros, com epicentro na costa, perto da província de Bengkulu. A agência meteorológica do país estimou uma magnitude maior de 6,0, com epicentro a uma profundidade de 84 quilômetros, acrescentando que não havia potencial para um tsunami. Segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres, o tremor danificou mais de 100 casas e pelo menos 6 instalações públicas na capital provincial. Alguns moradores foram acordados pelo tremor. O vasto arquipélago sofre tremores frequentes devido à posição no chamado Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica, onde placas tectônicas colidem e que se estendem do Japão, passando pelo Sudeste Asiático e pela Bacia do Pacífico. O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que mais de 50 mercenários foram capturados antes das eleições legislativas e para governador de 25 de maio. A maior coalizão de oposição do país pediu um boicote na votação. O governo venezuelano anunciou na terça-feira a prisão de 38 supostos mercenários que entraram na Colômbia pela fronteira terrestre em voos comerciais. Os suspeitos são vinculados a supostos atos terroristas para sabotar as eleições. No mesmo dia, Caracas encerrou as conexões aéreas com o país vizinho. A Venezuela vai restringir o acesso terrestre, marítimo e aéreo entre sexta-feira e segunda-feira à meia-noite, de acordo com a resolução conjunta dos Ministérios da Defesa e Interior e da Justiça. As alegações de uma conspiração para derrubar o governo Maduro são frequentes no país. Cerca de 21 milhões de pessoas estão registradas para votar e eleger 24 governadores e 285 legisladores. Cerca de 400 mil policiais serão mobilizados para garantir a segurança da votação. A maior coalizão de oposição do país, que reivindica a vitória do candidato, o exilado Edmundo González Urrutia, nas eleições presidenciais realizadas em 28 de julho, pediu a abstenção. A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, fez acusações de racismo ao governo colombiano. Francia Márquez denunciou que o governo pratica racismo e patriarcado. Não ha sido fácil minha tarefa aqui como vice-presidente. Minha tarefa aqui como vice-presidente não tem sido fácil. Não tem sido fácil governar um país que tem um estado racial, com um governo que também pratica racismo e patriarcado. Também pratica o racismo e o patriarcado.
Francia Marques, que também foi ministra da Igualdade até o final de fevereiro, declarou em discurso que enfrentou muitos obstáculos e barreiras devido a esses preconceitos e foi impedida de executar projetos em benefício das comunidades minoritárias. Quando cheguei, trouxe muitos sonhos, esperanças e sonhos de mudança, mas encontrei muitos obstáculos e dificuldades para tornar esses sonhos em realidade para o meu povo, para a minha cidade e para este país. A vice-presidente tem sido uma das autoridades mais críticas ao governo de Gustavo Petro, com quem mantém uma relação distante. Antes de concorrer à vice-presidência, Marques teve uma carreira distinta como defensora dos direitos humanos e do meio ambiente em Cauca, no sudoeste do país. O trabalho dela é alvo de ataques. Em 2023, quando já era vice-presidente, as autoridades descobriram um plano para assassiná-la com explosivos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira a União Europeia com a imposição de tarifas de 50% sobre produtos europeus exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de junho. Em uma mensagem divulgada na rede social Truth Social, o presidente justificou a recomendação citando dificuldades em lidar com a União Europeia, que, segundo ele, foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. As tarifas sobre produtos europeus são atualmente em média de 12,5%, incluindo os 2,5% que eram cobrados antes de Trump voltar à Casa Branca. Os 10% restantes correspondem ao que o republicano impôs desde o início de abril, quando anunciou as taxas alfandegárias recíprocas. Washington planejou inicialmente impor uma tarifa de 20% sobre produtos europeus, mas suspendeu a medida por 90 dias, deixando apenas 10%, enquanto aguardava o resultado das negociações bilaterais. A pausa, teoricamente, terminaria no início do mês de julho. E a tensa relação entre o governo Trump e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ganhou novos capítulos nesta sexta-feira, um dia depois da Casa Branca ter revogado a autoridade da instituição de ensino de matricular estudantes estrangeiros. Harvard iniciou um processo contra o governo americano e hoje uma juíza americana bloqueou temporariamente a medida imposta pelo Executivo Federal ao considerá-la inconstitucional. Donald Trump está furioso com a universidade pela recusa da instituição em se submeter à supervisão federal em termos de admissões e contratações. A justiça francesa condenou nesta sexta a penas de até 3 anos de prisão os autores do roubo milionário de Kim Kardashian em um hotel de Paris em 2016. Todas as sentenças foram menores do que as solicitadas pela promotoria, que pediu penas de até 10 anos de prisão. Advogados da empresária e influenciadora americana disseram que a cliente está satisfeita com o veredito. O número de surtos de gripe aviária em mamíferos aumentou em todo o mundo no ano passado. Os casos dobraram em todo o mundo e podem elevar o risco de propagação do vírus aos seres humanos. A informação foi divulgada nesta sexta pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. O órgão aponta que o risco de transmissão aos humanos é baixo, mas a frequência com que os surtos ocorrem em mamíferos como bovinos, cachorros e gatos aumentam a possibilidade de que o vírus se adapte e seja transmitido entre pessoas. A gripe aviária se propagou de forma inédita nos últimos anos, provocando o abate maciço de aves, o aumento do preço dos ovos e a morte de pessoas que tiveram contato com animais infectados. Segundo esses dados, 1.022 surtos foram registrados em 55 países em 2024, em comparação aos 459 em 2023. Os especialistas alertaram sobre o risco de uma pandemia causada pela gripe aviária, cujo vírus, capaz de sofrer mutações, já se espalhou entre o gado leiteiro nos Estados Unidos. Outro perigo é a crescente resistência de algumas doenças aos antibióticos, o que constitui uma das maiores ameaças à saúde global,
a segurança alimentar e a estabilidade econômica. Muito bem, vamos falar agora de Copa do Brasil. Claro, com ele, Vinícius Pacheco, que já está por aqui, vai falar para a gente sobre os jogos da noite de ontem. E que coisa, né? Internacional cobrou 3 pênaltis, perdeu os pênaltis e fez 3 gols. Que história é essa, Vini? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Foi de arrepiar os cabelos dos torcedores do Internacional. Ontem, o Inter conseguiu ter 3 pênaltis marcados a seu favor e não converteu nenhum. E mesmo assim saiu do Orlando Scarpelli jogando em Santa Catarina com 3-0 e com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro pênalti marcado. A marcação de pênalti após esse toque de mão dentro da área. A juíza Edna marcou o pênalti e foi para a bola o craque do time, Alan Patrick, e meteu essa cavadinha que o goleiro Raí pegou. Na sequência, ele fez esse golaço de falta, mandando no canto sem chances para o goleiro Raí. Novamente, pênalti marcado, dessa vez no Wesley. Ele sofreu, foi para a cobrança e colocou nas mãos do goleiro Raí, ainda desperdiçou o rebote. Depois, outro pênalti, dessa vez novamente no Alan Patrick. Ele foi para a cobrança, dessa vez não foi o Raí que pegou, ele até acertou o canto, mas acertou na trave. E aí, depois o Internacional acabou desperdiçando novamente o rebote. Mas o Alan Patrick, o Wesley, na verdade, acabou aumentando o placar, fazendo 2-0 para o Internacional. E o irmão do Romero, o Oscar Romero, fez o terceiro gol, esse golaço no cantinho, classificando então o Internacional. Mas bem curioso esse jogo, 3 pênaltis marcados e 3 pênaltis perdidos. Quem ontem venceu com um placar bem elástico também foi o Bragantino. Criciúma havia vencido em casa por 1-0, mas foi jogar em São Paulo e levou 6 de volta para casa. E a gente confere agora, o primeiro gol foi marcado após a marcação de pênalti. O juizão entendeu que na divisão ali foi marcado o pênalti e o Sacha converteu, fazendo 1-0. Outro pênalti marcado, pé alto na grande área, o juizão marcou então a penalidade e o Lucas Barbosa converteu, fazendo 2-0 para o Bragantino. O Lucas Barbosa fez de novo, fez o terceiro gol do Bragantino e o segundo dele na noite, após a cobrança de escanteio. O quarto gol veio com o Thiago Borbas, recebendo aí, bastou empurrar para as redes. O quinto gol veio com o Lucas Barbosa, de novo ele, fazendo o terceiro dele na noite, dessa vez de cabeça. E o sexto gol veio com o Thiago Borbas, mandando no canto ali, sem chances, fazendo então a eliminação desta forma do time catarinense, o Criciúma. Nesta rodada, tanto o Brusque quanto o Criciúma foram eliminados e passou então o Bragantino. Quem venceu ontem também foi o Cruzeiro, venceu por 3-0 o Vila Nova. E a gente confere agora, o Eduardo fez 2 gols, aproveitou aí, o Gabigol fez o pivô, soltou nos pés do Eduardo, fazendo 1-0. Na sequência, ele fez, após receber do ex-jogador também do Criciúma, fazendo 2-0. E após a cobrança de escanteio, o Jonathan fez o terceiro gol do Azulão da Raposa, 3-0, classificando então o Cruzeiro para a próxima fase. Quem venceu ontem também de 3-0 foi o Palmeiras, que já havia vencido a primeira partida por 1-0 e ontem, quase que uma despedida do Estevão também, fazendo um bom jogo, venceu 3-0. O primeiro gol foi dele. O Estevão sofreu o pênalti após a revisão do VAR. Ele sofreu e foi para a cobrança. Na penalidade, ele não foi tão bem, perdeu, mas no rebote converteu, fazendo 1-0 para o Palmeiras. O segundo gol foi dele também, o craque Estevão. Pedalou, foi para cima e mandou um chutaço na gaveta, 2-0 para o Verdão. E o terceiro gol veio com Flaco Lopes, brigando na grande área, girou e bateu, mandando aí o terceiro gol do Verdão e classificando o Palmeiras. Quem se classificou ontem, mesmo com derrota, foi o Botafogo, que perdeu para o Capital. E a gente confere agora este golaço do meio da rua, mandou na gaveta, encobrindo também o goleiro bem adiantado, fazendo então 1-0, olha só, de outro ângulo aí, ó, encobrindo na gaveta um golaço do Capital. Mas no jogo de ida,
o Botafogo havia vencido por 4-0, então está classificado o Botafogo mesmo com a derrota. Agora o Santos foi eliminado. O primeiro jogo ficou no 1-1. Durante o jogo da volta, lá em Alagoas, acabou empatado em 0-0 e foi para as penalidades. Nas penalidades ficou em 4-4, nas alternadas foram para a cobrança, então o Everton, e a gente confere aí, o Everton nas alternadas fez o gol do CRB, já o Zé Ivaldo foi para a cobrança e colocou nas mãos do goleiro Matheus Albino. E aí, classificado o CRB para a próxima fase da Copa do Brasil. Parabéns aí ao CRB. Esse jogo marcou também a volta do Neymar, que estava afastado há mais de 30 dias após uma lesão na coxa. E o Neymar tem o contrato com o Santos até o final de junho. Então é em torno de 4 partidas ainda a serem disputadas pelo Santos. Ele encerra o contrato, então, daqui a pouco. Foi questionado com essa situação do Santos se ele vai permanecer no Peixe, e essa foi a resposta. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho, você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei, depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Essa declaração do Neymar foi um banho de água fria, principalmente para a diretoria, e ficou incerto o futuro do craque brasileiro. Agora, falando então sobre os resultados, a gente vai então para a tabela mostrando todos os clubes que estão classificados para as oitavas da Copa do Brasil. Então a gente tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro e CSA. Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Retrô, São Paulo e Vasco. Lembrando que ainda não se tem uma data de quando será feito o sorteio, de como vai ser feito esses confrontos entre esses clubes, quem vai se enfrentar, mas o que se sabe é que o jogo de ida deverá ocorrer no dia 30 de julho e o jogo de volta entre o dia 6 de agosto. Agora a gente vai ver também, caso esses times se classifiquem, qual vai ser o valor que eles vão receber. Então, por exemplo, aqui a partir das oitavas de final, quem já passou aí já ganhou até 1,5 milhão, 1,8 milhões, até 2 milhões, quem passou nessa terceira fase. E a partir de agora, quem passar nas oitavas de final pode ganhar até 3 milhões e 600 mil reais. E quem chegar a ser o campeão pode receber o prêmio de 77 milhões de reais, levantando a taça da Copa do Brasil. Agora a gente vai falar sobre a situação que envolve também o Brasil, o futebol brasileiro. Isso porque o Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti. Ele já foi anunciado como o próximo treinador da seleção brasileira. Em 6 temporadas divididas em 2 etapas, Ancelotti se tornou o técnico mais vitorioso da história do Real Madrid com 15 títulos, incluindo 3 edições da Liga dos Campeões. O Santiago Bernabéu vai prestar homenagem ao italiano no sábado, na partida de encerramento da La Liga contra o Real Sociedad, que também vai marcar o último jogo do croata Luka Modric pelo clube. Ancelotti escreveu uma mensagem na rede social dele que diz: "Hoje separamos novamente nossos caminhos. Levo no coração cada momento vivido nesta maravilhosa segunda etapa como treinador do Real Madrid." A Confederação Brasileira de Futebol já tinha anunciado o treinador, que no dia 26 de maio vai realizar a primeira convocação para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Esta será a primeira experiência do técnico italiano à frente de uma seleção. E muita expectativa para a chegada do técnico italiano aqui ao Brasil.
André, por enquanto são essas as informações do esporte e a gente volta aí semana que vem trazendo mais informações sobre a rodada do final de semana principalmente. E também, com certeza, a escalação aí do Ancelotti na próxima segunda-feira, dia 26, né? Exatamente, a gente vai estar acompanhando. Todo mundo na expectativa. Exatamente. Obrigada, Vini, bom fim de semana. Igualmente. Um dos fotógrafos mais premiados do mundo, o brasileiro Sebastião Salgado, morreu nesta sexta-feira aos 81 anos, deixando, além de fotografias e obras icônicas, um legado de luta pelo reflorestamento da Amazônia brasileira e do planeta em geral. Sebastião Salgado imortalizou durante 5 décadas o pior e o melhor do planeta, dos remotos tesouros naturais às calamidades humanas, com um estilo inconfundível que aliou beleza e engajamento. Autodidata, o mineiro de Aimorés, que também tinha nacionalidade francesa, deixa um testemunho icônico de centenas de viagens, publicado tanto em grandes revistas como Lifetime, quanto exibidos em museus de capitais como Paris, onde viveu boa parte da vida. Salgado se mudou para a França em 1969, fugindo da ditadura no Brasil, ao lado da companheira Lélia Vanik. Economista, trabalhava na Organização Internacional do Café e viajava frequentemente para a África, onde começou a fotografar em 1970, com uma câmera que a esposa tinha comprado. De Ruanda a Guatemala, passando por Indonésia e Bangladesh, o brasileiro fotografou situações de fome, guerras, êxodos e exploração do trabalho no terceiro mundo, com um olhar empático e não condescendente de quem vem da mesma parte do mundo, como costumava dizer. Seu universo em preto e branco, de estética elegante, também foi uma celebração das paisagens mais belas, como os rios voadores da Amazônia, e, ao mesmo tempo, um alerta da necessidade de protegê-las diante da emergência climática. Sebastião Salgado recebeu prêmios de prestígio, como o Príncipe de Astúrias e o Prêmio Internacional da Fundação Hasselblad, e foi protagonista do documentário indicado ao Oscar O Sal da Terra, de Wim Wenders, sobre as viagens que fez a locais remotos como o Círculo Polar Ártico e Papua Nova Guiné, que alimentaram o livro Gênesis. Também merecem destaque o primeiro livro de Salgado, Outras Américas, um retrato dos povos indígenas, e as fotos da Serra Pelada, no Pará, a maior mina de ouro do mundo a céu aberto, onde durante 35 dias conviveu com milhares de homens cobertos de lama e em condições desumanas, além da obra Êxodos, sobre migrações forçadas em 40 países. Comprometido com a causa ambiental, fundou em 1998, com a esposa, o Instituto Terra, para regenerar as florestas e a biodiversidade desaparecidas com o desmatamento. Perguntado sobre o que aprendeu durante o períplo planetário que fez, Salgado resumiu, em 2016, que existe uma coisa artificial que se chama fronteiras. Em todas as partes, viu o mesmo ser humano. O estrangeiro não existe. E assim a gente encerra o Pix News desta sexta-feira. A íntegra da edição e as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra na segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.